que em vez de exportar trigo, eles obrigaram o pessoal lá a exportar farinha, senão não vem para cá. Mas nós não vamos chegar a esse extremo, não precisamos. Nós já estamos hoje fornecendo para 120 países, os primeiros países, de modo que temos qualidade para isso, quantidade para isso, e o crescimento é enorme de exportação de produto com valor agregado. Do ano 2010, foi de 33 bilhões de dólares, do ano passado foi 44. Então, você imagina como é que está o crescimento desses valores. Quer dizer, isso é a cada ano. Então, nós não precisamos nos contar. Alimentamos o país, tem pleno abastecimento, e mais, conseguimos exportar com aumento de exportação para todos os países, dos mais sofisticados, daqueles que nos exigem mais garantias de sustentabilidade, não ao trabalho escravo, não ao desmatamento, principalmente na Amazônia, que eles são extremamente sensíveis. Qualquer um fala que aquela cisma que nós estamos destruindo a Amazônia, a mata, etc. Na verdade, não se toca, nem chega-se lá, né? É o ponto que nós queremos chegar. E, ao mesmo tempo, qualidade, qualifica as pessoas, porque o que nós temos que exportar tem que ter uma qualidade extrema, que você não obtém se você não educar, que vem outro binômio, se você não educar o seu trabalhador, que além do bom ensinamento que ele recebe no Senai, extensivo às suas famílias, já prepara para outra geração, mas também você trata, você eleva o nível dele, e ele, por sua vez, ele faz progredir essa coisa de se multiplicar, ela se automultiplica. Então, eu acho que este é o... Vou ouvir a resposta também do Dr. Paleologos. Eu só quero reforçar o pedido para a gente ser breve, para poder fazer essa mesa circular um pouquinho mais. Não há nenhum temor desse mercado consumidor crescente por alimentos, inclusive, avançar sobre a floresta, doutor? Olha, o desmatamento... Só vou pedir aos senhores para sempre falar mais próximo ao microfone. O desmatamento, como foi citado... Não. Alô? Esse desmatamento, né, que o companheiro citou, eu acho que é um passivo do passado. Não há mais esse fantasma. Não há esse fantasma, não há espaço, inclusive, para ele na sociedade. Para a atividade de base florestal, quando você desmata, você acaba com a sua matéria-prima que faz a sua essência, a essência da sua atividade. Então, no caso do setor de base florestal, o que precisa é de destravamento de alguns controles que hoje mataram a ciência, mataram a inovação e a aplicação de tecnologia. E esse trabalho já está sendo feito com o governo, com uma abertura do governo junto com a sociedade. Existe um grupo muito forte, que está trabalhando na mesma direção. O consenso que eu citei na fala anterior é uma coisa presente. Desmatamento, um passivo do passado. Que bom. Por favor, doutor Renato. A minha sugestão de questão para o senhor e doutor Rafael seria mais ou menos no sentido da educação que os senhores tão bem mencionaram, mas fique à vontade se o seu ponto for... Eu só queria dar uma opinião nesse debate, de que a questão da inclusão, a pergunta não deve ser se é possível ou se é contraditório, porque ela é inevitável. O século XXI será o século da inclusão da base da população mundial no processo de desenvolvimento econômico. O século XX foi o século do desenvolvimento de bens de consumo mais sofisticados e o atingimento da totalidade da população dos países desenvolvidos. O XXI vai atingir a população dos países emergentes. Isso será incontornável. A pergunta é como. É o que nós temos que fazer. A pergunta que nós temos que fazer sempre é quais as providências, quais as iniciativas que têm que ser tomadas
em cima de inovação tecnológica, em cima de práticas técnicas corretas, em cima de estilos de vida compatíveis com essa necessidade de inclusão. A inclusão é inevitável, ela haverá ao longo do século XXI. Guto, se prendendo nessa questão, qual é a base essencial do rápido e acelerado desenvolvimento econômico e industrial da Coreia? Educação e catching up tecnológico. Ou seja, a estratégia é emparelhar e ultrapassar. A mesma, aliás, que o Japão usou. O que a China e a Índia estão fazendo? Eles estão voltando à posição que eles tinham no PIB planetário do século XVI. E o processo de emancipação disso não é uma larga população por si só, porque ela já é larga há 200 anos, desde que a Revolução Industrial começou para a indústria têxtil na Inglaterra. Essa inclusão, ela se dá por uma grande revolução educacional e tecnológica. Então, pegando aqui o centro do nosso debate, nós pensarmos o Brasil, o ciclo democrático, que está completando 30 anos, ele emancipou 1/3 da população brasileira e incluiu na classe média. Se nós pegarmos os 2 principais ciclos políticos nesse período, foram os governos Fernando Henrique e o governo Lula, eles criaram uma agenda de melhoria da universalização da educação e do serviço de saúde. Aliás, todos os indicadores, à exceção da violência, melhoraram no ciclo democrático, todos os indicadores sociais. Então, podemos dizer que a democracia é promotora do desenvolvimento social, é verdade. Mas, mais importante do que isso, a democracia é promotora da qualificação do indivíduo, que está no centro do debate de sustentabilidade, desde a ECO 92, em cima do caráter humano, que é o que nós discutimos aqui. Então, a questão se trata de ter a pegada, a importância da pegada, da razão da riqueza. A razão da riqueza é gerado pelas famílias e é gerado pelas empresas. As famílias nas suas decisões individuais de qualificação e nas empresas no uso dos recursos naturais e humanos para gerar riqueza. E o Estado é o síndico desse processo. Então, essa é a agenda que ordena a dinâmica de geração e sustentação da riqueza. E aí o emprego tem um elemento fundamental. Por que é importante defender a indústria no Brasil? Eu só pediria ao senhor para ser breve para a gente... Por 2 razões. Porque isso assegura bons empregos e porque assegura inserção tecnológica. E isso propaga para toda a sociedade. Essas são as 2 razões fundamentais. Pegando só um último exemplo, porque o Rio de Janeiro melhorou muito os indicadores sociais, inclusive contra a violência. Não só por uma ação de inteligência policial ou das UPPs. Isso está, digamos assim, na superfície da questão. Foi, sobretudo, por uma enorme capacidade de integração de blocos de investimentos econômicos, que foi promotora de uma inserção econômica real de contingentes populacionais significativos, que geraram uma economia de serviço. Muito grato, doutor Rafael. Eu queria terminar essa etapa com o doutor Carlos. Foi mencionado aqui a educação, foram mencionadas as empresas, afinal, estamos num ambiente de empresários, e o empresário precisa ser educado, precisa ser trabalhado para esse momento de mudança? Guto, isso é uma questão que, às vezes, passa muito batida. Quando a gente fala que a sociedade brasileira tem problema educacional, tem uma baixa qualificação profissional, baixa qualidade de ensino e tudo mais, a gente esquece que o empresário, na verdade, ele vem da sociedade. Então, nós temos os empresários bem preparados, bem formados, nós temos os medianamente preparados e, da mesma forma que os trabalhadores, nós temos também os empresários que não tiveram acesso a uma boa qualidade de educação. Naturalmente, isso influencia. Quando a gente vê o universo brasileiro de pequenas empresas, os milhões de pequenas empresas que existem no Brasil, não existe muita diferença entre a educação que aquele empresário teve com relação àquela que o trabalhador que trabalha na própria empresa dele, quando ele tem um empregado, também teve acesso. Então, a educação ela afeta não só o trabalhador, mas afeta também a qualidade
do empresariado ou da base de gestão de um país. Complementarmente, todo o processo de desenvolvimento industrial, ele começa, a primeira preocupação é capacitar os trabalhadores. Foi assim na Revolução Industrial, que já foi citada aqui, na indústria têxtil, na Inglaterra, a primeira providência era o quê? Era converter trabalhadores do campo, trabalhadores rurais, em trabalhadores da indústria. Você precisava capacitar uma nova lógica, uma nova ordem de organização, os processos eram organizados de maneira diferente do que era na agricultura. E depois você, então, tem que capacitar as pessoas, tem que melhorar processos produtivos. Isso, depois de 100 anos, cria-se uma cultura ligada à gestão, principalmente nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra. E essa cultura da gestão, que é uma coisa muito recente, mesmo nas empresas, ela começou a ser valorizada, então, ao longo desse século XX, e os empresários tiveram que ser capacitados, começaram a ser, nem os empresários, eram os gestores, eram os gerentes, que o empresário não precisava se qualificar, ele era sempre autodidata. Era o dono, e o dono não precisava, porque ele era o cara que sabia das coisas. Mas isso foi mudando, e a partir do momento que a competição entre as empresas vai se tornando mais acirrada, nem o gestor e nem o dono podem ser totalmente despreparados do ponto de vista de gestão e de capacidade de gerenciar uma empresa. Essa que é a grande diferença. E a última coisa que normalmente o empresário presta atenção é capacitar-se a si próprio, ou capacitar os seus principais gestores. Esse é um gargalo que pega, não é só a gestão, como eu disse inicialmente, a questão financeira, a questão de gestão de processo, não é só isso não. Pega tudo, que chega no ponto hoje da cobrança da gestão dos processos de sustentabilidade e tudo mais. Quer dizer, é muito amplo o espectro de gestão e pouco conhecido ainda porque ele não é uma coisa ainda muito formal. Ele não está enraizado no ensino nas universidades, nas escolas técnicas, em lugar nenhum. Ele é meio solto, mas faz uma enorme diferença no resultado das empresas. Ou seja, são todas questões para a educação, não é? Quero agradecer aos nossos panelistas por terem me dado a honra de dividir esse espaço com eles e espero ter contribuído para, pelo menos, encaminhar também esse debate naquilo que me foi oferecido. Muito obrigado, senhoras. Vou devolver a palavra à nossa mestra de cerimônias, a Flávia Fernandes. Ela já foi? Muito bom, ela deve estar ali fora. Mas eu vou fazer as vezes, então, de mestre de cerimônias. Espero que a Flávia não fique brava comigo. Eu quero agradecer ao senhor Agnaldo Diniz, Carlos Cavalcante, Dimitrios Paleólogos, eu acho que já aprendi a pronúncia, Edmond Klotz, Plínio Nastari, Rafael Lucchesi, Renato Caporali. Agradecer muitíssimo aos senhores que estiveram conosco até agora. E quero convidá-los a todos, a partir de agora, ao coquetel de lançamento do livro Gestão Integrada do Território, Economia, Sociedade, Ambiente e Cultura, que vai se dar aqui na sala ao lado. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade.